Glória a Jesus, Jesus é fiel. Glória a Deus, o santo poder e glória. O Senhor pastor não faltará, Salmo 23. Apocalipse, capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nessa oração. O Senhor possa abençoar em nome de Jesus. O Senhor possa estar repreendendo todo o mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Tua graça venha ser conosco, Senhor, venha nos ajudar a compartilhar essa mensagem, essa profecia, em nome de Jesus. Deus Santo tem poder e glória. E nós te agradecemos por esse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, o tema dessa mensagem hoje é sobre o trono branco, o juízo final. A Bíblia fala que cabe a nós vivermos e morrermos somente uma vez. E depois segue-se o juízo. E todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Grandes, pequenos, glória a Jesus, ricos, pobres, toda língua o confessará e todo joelho se dobrará perante o trono branco. Ninguém escapará do juízo final. Você pode crer ou não crer, mas haverá o juízo final. Por isso, a salvação é colocar a instrução, a palavra de Deus, as coisas que são do alto, Colossenses capítulo 3. Pensar nas coisas que são de cima. E não as coisas que são terrenas. A salvação é simples. A salvação não é algo mirabolante, um bicho de 7 cabeças, algo impossível de alcançar. A salvação torna-se possível por causa da graça de Deus. E o que é graça? Graça é decência. Graça é segundo a piedade que Deus olha para cada um. Porque Ele compadece de quem Ele quer. E tem misericórdia de quem Ele quer. Não depende de quem quer,
ou não depende de quem corre. Depende de Deus que se compadece. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Então, amados irmãos, salvação é mandamento 1 e 2. Para você estar ligado com Cristo, fechado com Cristo, na porta da salvação, você precisa amar a Deus com toda a tua força, alma e intelecto. Colocar Deus sobre todas as coisas da sua vida, que é a instrução. Então você vai estar ligado com Cristo quando você começa a colocar aquilo como praticidade na tua prática, na tua vida. E amar ao próximo como a ti mesmo, que não faz mal ao próximo. Deus é fiel. Se você fizer isso, você está salvo. Você coloca a instrução e não faz mal ao próximo. Você não fazendo mal ao próximo, você está amando o próximo e colocando as coisas do alto como prioridade na sua vida, as coisas de Deus, e você está salvo. Deus Santo tem poder e glória. Guarda o mandamento para entrares na vida. Porém, todos nós, tanto a igreja, que é o corpo de Cristo, e tanto os ímpios, chegarão perante o trono branco, o juízo final. Após o milênio, ressuscitarão todos. Repare que pessoas estarão já no inferno, a qual a Bíblia relata que o inferno, que é a morte, que é as trevas, que é a segunda morte, não a morte na inércia, mas a morte de miséria, estado miserável, a morte de sofrimento, a morte de luto, tristeza, choro, pranto, agonia, dor, a segunda morte. Tanto a morte como o inferno lançarão, a morte e o inferno, lançarão os seus mortos. Jesus é fiel. Porque a morte do corpo, que é a primeira morte, e a segunda morte, que é a morte que eu relatei aqui, sobre o estado miserável do homem, que é a morte espiritual. Porém, você morrerá uma vez na primeira morte, que é a morte do corpo. Agora, a morte espiritual, você pode morrer nessa vida espiritualmente e reviver espiritualmente. Talvez você esteja morto espiritualmente, mas há esperança para a árvore cortada. Você pode reviver através da palavra profética. A palavra de Deus, ela é uma profecia. Ela acontece. Bem-aventurados são aqueles que guardam as profecias desse livro. Então todos chegaremos
perante o trono branco, corpo de Cristo e os condenados. Os condenados virão do inferno, do Hades, e Deus mostrará suas obras. Suas obras serão mostradas para todos. E ali eles serão condenados. Porém, a igreja se apresentará perante Deus primeiro, com as boas obras. Com as boas obras relatadas, para que todos venham ver e o nome do Senhor venha ser glorificado. O evangelista vai ser relatado de quantas vezes ele evangelizou e foi desprezado. Pois Isaías profetizou, dizendo, cheio do Espírito Santo, na visão revelada pelo céu, quem creu na pregação dele era desprezado pelos homens, não tinha formosura ou aparência, sua aparência era como a raiz de uma terra seca. Jesus veio maldito na carne, que representava o pecado, representava a maldição dos homens, se humilhou, vindo na maldição dos homens. Na fraqueza da carne. Deus santo e poder e glória. A igreja que hoje, que passou tantos e tantos anos sendo desprezada, sendo humilhada, a igreja estará agora, antes do juízo final dos ímpios, à direita de Cristo, que representa a noiva do Cordeiro, pura e imaculada, e bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Você tem lavado as suas vestimentas no sangue do Cordeiro? Como será puro aquele que é nascido de mulher? Enquanto estivermos nessa carne, não podemos ser puros, mas podemos lavar as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro. Perante a graça sois salvos, mediante a fé. Caso contrário, graça não é graça. Deus santo e poder e glória, que é a decência, que é a segunda piedade, e tudo isso se resumirá na graça. Deus é fiel. Então a igreja estará vindo de um milênio, onde virá sobre o reinado de Cristo, reinando com Ele. Assentaremos em tronos com Ele. Ministraremos na Nova Jerusalém. Você louvará a Deus lá, perante um exército do céu inumerável. Você pregará a palavra lá. Se hoje você prega para poucas pessoas, amanhã no reino dos céus, que eu digo futuramente, no amanhã, você estará pregando perante a Trindade, perante todo um exército, ministrando a ministração dos santos.
não cessando de dar glória a Deus, não cessando de adorar o Rei, ministrando perante a presença do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, eu tenho anunciado o Evangelho perante a presença de Cristo Jesus, o Nazareno. Por isso que quando ministramos, temos que saber pisar no Santo dos Santos. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, porque você estará ministrando perante, aleluia, o Santo dos Santos, perante o Todo-Poderoso, com as vestimentas brancas como a neve. Porque as tribulações que nós passamos aqui não se comparam com a glória que será revelada. Glória a Deus. Herodes pregava, Herodes anunciava, mas não dava glória a Deus. Certo dia ele perante o povo exclamando, é a voz de Deus, é a voz de Deus. Herodes não deu glória a Deus e o anjo o feriu e ele caiu expirado e morreu, por não dar glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem que ser na humildade, porque perante a humildade vai a honra. Você que quer ser honrado pelo Senhor, você tem que ser humilde. Deus santo de poder e glória. Jesus é fiel. E o trono branco perante aquele que tem os olhos como chama de fogo. Santo, 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 santo é o Senhor, a qual os anjos 24 horas sobre o trono de Deus, que tem como tem labaredas de fogo, a sala do trono, as ruas são de ouro, os muros de jaspe, e os anjos não cessam de adorar. Santo, 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 santo é o Senhor. Isaías viu ele assentado no trono. Porque nem o teu olho viu, nem jamais penetrou no coração do homem, nem o teu ouvido ouviu. Por mais que Deus conceda-lhe visões do reino, é muito mais além do que você pode imaginar. Os meus pensamentos são mais altos que os seus, disse o Senhor. Deus santo e poder e glória. Jesus é fiel. E Deus estabeleceu aqui na terra juízes. Deus estabeleceu juízes para julgar com retidão e justiça. Por ele reinam os reis. E os nobres, que são os nobres e os príncipes, por ele ordena juízo.
santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Porém, muitos nos últimos dias, diz a profecia, que dirão: eis-me aqui. Apresentarão como profetas, mas são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Não pode uma árvore boa dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dar fruto bom. É pelo fruto que você conhece, é pelas atitudes que você conhece. Eis a diferença do espírito do erro e o espírito da verdade. O espírito do erro, ele ouve a palavra e não obedece. A palavra chega até ele, mas ele não obedece. O espírito da verdade ouve a palavra e obedece. Persevera na lei da liberdade. Por isso, nos últimos tempos virão falsos cristos. Ele ali, ele aqui. Até virão e enganarão, se possivelmente, até os escolhidos. Mas quem é de Cristo, obedece. Mandamento 1 e 2, e está salvo. Você deve ter a certeza da tua salvação. Você não pode morrer sem a certeza da tua salvação. Você deve andar com certeza da tua salvação. Andemos também em espírito, porque quem anda em espírito tem a certeza da salvação. Quem anda no mandamento 1 e 2 tem a certeza da salvação. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Lekalapla Surianda Labai. Lebede Kalapla Xé, Rebede Kemenes. Jesus é fiel. Procurai pelas veredas antigas e acharei descanso para a vossa alma. Os profetas antigamente, eles eram respeitados pela autoridade que tinha em sua vida. Eles eram temidos. Quando o profeta chegava na terra, em alguma terra, eles sabiam que algo aconteceria. Ou algo bom, ou algo ruim. Mas as palavras daquele profeta aconteceria, porque é profeta. Quando Ananias afrontou as palavras de Deus na boca de Jeremias, Jeremias saiu com o jugo despedaçado, quebrou-se Ananias, ele quebrou aquele jugo que Jeremias queria simbolizar o cativeiro. E Ananias contrariou a profecia de Jeremias, dizendo que o povo de Israel não iria em cativeiro e que eles não serviriam o rei da Babilônia. E a profecia era que eles iriam ao cativeiro e iriam servir o rei da Babilônia. Jeremias então sai contrariado,
No meio do caminho, Deus disse, Jeremias, volta lá. Assim que ele saiu, Jeremias, volta lá. E profetiza contra Ananias, o falso profeta, e diz a ele que o fim deste ano ele morrerá. E assim sucedeu a Ananias. Se o profeta falar algo e aquelas palavras não acontecerem, não tema este profeta. Não deve ter medo dele, porque é falso profeta. Todas as palavras de Samuel nunca caíram por terra. Deus também confirmava as palavras que saíam da boca de Elias. Deus santo e poder e glória. Elias falava no Espírito. Há uma responsabilidade quem fala as palavras de Deus. Você deve falar as palavras de Deus no Espírito. E a graça de Deus será contigo. Se você andar como os nécios, querer ser profeta, você falará com o inchaço da carne. Como muitos falam no inchaço da carne. Mas nós devemos falar no Espírito. Não se preocupeis com o que há de falar, porque o Espírito Santo falará em vós. E quem fala no Espírito Santo, essa pessoa fala na virtude do Altíssimo. E onde a virtude do Altíssimo, ele disse, aleluia, glória a Deus, que haveria cura, sinais, prodígio. Ele disse que receberei virtudes para curar, para libertar, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Jesus é fiel. O que dizer do profeta Eliseu? A qual os jovens caçoaram do profeta Eliseu. E após caçoarem dele, aqueles jovens deviam estar planejando algo, fazer alguma coisa ruim contra o profeta Eliseu. E saiu 2 ursas da floresta. E devorou 42 daqueles jovens. Aquelas ursas não estavam sozinhos. Foram anjos que vieram para matar. Por isso é muito sério. Deus santo e poder, glória as coisas de Deus. Muitas fatalidades que acontecem são anjos que são enviados. Talvez eles tentaram lutar com as ursas. Ao verem os seus amigos, alguns dos seus amigos sendo... E o espírito do mal entrou neles e deu uma certa valentia. Mas o mais valente estava com as ursas. Deus santo tem poder e glória. Veja a autoridade na vida do profeta Eliseu. Os profetas, eles eram temidos. Samuel era respeitado. E nós precisamos restaurar essa unção. Nós precisamos restaurar essa autoridade
Precisamos ser bons exemplos como profeta. Bons exemplos. Há uma nuvem de testemunha. E se nós não sermos profetas de verdade, se não sermos esses profetas da Bíblia, nós seremos envergonhados por esses jovens. Deus Santo e Poder e Glória. Espíritos da molecagem. Precisamos voltar aos tempos antigos, a qual eles andavam no Espírito e eram vencedores. Venceram reinos, destruíram fortalezas do mal, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força. Glória a Deus, Jesus é fiel. Deus Santo tem poder e glória. O que dizer da autoridade na vida do apóstolo Paulo, a qual Elimas foi provocar ao Senhor? E o apóstolo Paulo disse para ele: ficará cego, e eis que verá que a mão do Senhor está contra ti. E não verá a luz do sol por algum tempo. Deus Santo tem poder e glória. Elimas precisou sair dali com alguém segurando em suas mãos para guiá-lo. Por isso, disse Abraão, eles não creem nos profetas. Quanto mais alguém que ressuscitar dos mortos, crê nos seus profetas e prosperarás. Porque, disse Jesus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa é a autoridade que Deus concede aos profetas. Por isso, se você está perseguindo algum profeta, disse o Senhor e repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltratais os meus profetas. Quando os profetas pregam, eles pregam na autoridade do Espírito Santo. Eles pregam na unção do Espírito Santo. É Deus que usa os vasos. Um vaso são para a honra e outros vasos para a desonra. Qual vaso você é? Aquele que honra com bom testemunho as atitudes ou aquele que desonra? Deus Santo tem poder e glória. Deus Santo tem poder e glória. Santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus é fiel. O que dizer da autoridade na vida de Pedro, a qual Ananias e Safira depositaram a propriedade aos pés dos apóstolos e furtaram metade, uma parte do dinheiro. Ou seja, Ananias e Safira, eles eram donos de propriedades e foram depositar uma propriedade aos pés dos apóstolos e pegaram parte do dinheiro que era de Deus. Porque tudo que eles tinham era de Deus. E aquela parte era para a obra
para a ajuda dos irmãos necessitados que chegavam até Paulo e até Pedro e os demais apóstolos. E Pedro disse: eis que cairá expirado no chão. Tem gente que morre por causa que roubou do Senhor. E você nem sabe. Às vezes foi um atropelamento, às vezes foi um infarto, às vezes foi qualquer outra coisa. Tem pessoas que morrem por ter zombado de profetas e ter pensado em fazer algum mal para eles. E você acha que foi realmente as ursas. E não foi realmente as ursas. Foi o Senhor. Jesus é fiel. Então você que tem perseguido profetas, feito mal a profetas, o mal que está acontecendo na sua vida, eu tenho certeza que é por causa disso. E você, se não se arrepender, certamente Deus vai parar você. E você se encontrará de repente, repentinamente, no estado miserável. No estado deplorável da segunda morte. Quando um profeta fala com você, você deve obedecer à ordenância. Porque a ordenância, ela vem do Espírito Santo. Porque aquele profeta, ele vive no Espírito. Porém, você não deve generalizar devido às profecias. Porque as profecias relatam, como eu disse aqui, que surgiriam falsos cristos, falsos messias, falsos profetas. A palavra não é ligada numa coincidência. A palavra é ligada no contexto da obediência. Deus Santo tem poder e glória. Por isso, meus amados, permaneça no mandamento 1 e 2, na decência, na piedade, que é segundo a graça. Não a libertinagem. Não aquilo que você já sabe que causa algo que desagrada a Deus, que é o pecado. E se você apartar do pecado, você terá paz. Não tente negociar com o pecado. Eu posso pecar, eu tenho que pecar por causa da graça. Não. A Bíblia fala que em Tiago 2, nós já tropeçamos em muitas coisas. Já tropeçamos em muitas coisas. Você não tem que preocupar em pecar. Você tem que preocupar em não pecar. É assim que você será livre. É assim que você encontrará no teu interior a paz que você tanto procura. E valerá a pena. Deus Santo tem poder e glória. A morte já foi vencida na cruz.
É só uma pequena passagem. E se você estiver com Cristo, não dói nada. Porque ainda se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se passares pelas águas, elas não te submergerão. Uma vez com Cristo, liberto, salvo, eu não temo mais a morte. Isso é vitória. Isso é vitorioso. Olhar para a morte de frente e não temer a morte. Porque o rei venceu. Venceu a morte. E abriu a porta da vida, e todo aquele que entrar por essa porta salvar-se-á, e encontrará o verdadeiro alimento. Onde está a morte? A tua vitória e o teu aguilhão. Cristo venceu o império da morte. Que veio por causa da desobediência, por ouvir a voz da serpente e não de Deus. Deus santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Amém? Deus santo tem poder e glória. Deus te abençoe poderosamente. Jesus te ama. Ele conceda as ricas bênçãos para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.